nesse terceiro dia da nossa rota da sabedoria, eu quero começar a conversar com você sobre a fonte de sabedoria. Porque a fonte da sabedoria é o nosso Deus, mas a fonte da sabedoria somos todos nós. Por quê? Porque Deus habita em nós. Você não vai sair da onde você está para buscar Deus num lugar aqui ou ali. Sabe como acontecia no Antigo Testamento? Como algumas pessoas fazem, né? Eu vou sair da minha casa porque eu vou buscar a Deus lá em tal lugar, eu vou buscar a Deus lá naquele país, eu vou buscar a Deus lá naquele lugar, naquele prédio, eu vou buscar a Deus naquele templo, eu vou buscar a Deus lá naquele lugar. Nós não buscamos Deus lá. Sabe aonde que você busca Deus? Aqui, aqui. Você é templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Altíssimo e Deus habita em você. A fonte de sabedoria está dentro de você. Lá em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus, ele pede um pouco de água para ela, ela diz, como que o Senhor, um judeu, está conversando comigo, que sou uma mulher samaritana, né, com todas as dificuldades que eu tenho, como que o Senhor está conversando comigo? E Jesus diz, olha, se você soubesse quem que está falando com você, você pediria e eu te daria a água da vida. Ela diz, como? Se o Senhor não tem como tirar água do poço? Jesus diz, eu não estou falando desse poço, eu estou falando da água da vida. Se você crer, Jesus diz para ela, eu colocarei em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Imagina você, uma fonte de sabedoria a jorrar para a vida eterna. É isto que você é. E é isto que você precisa crer. Para com essa história, com essa desculpa, para com esse sentimento, sabe, de que eu não sou ninguém, de que eu não sou nada, de que nada dá certo para mim. Isso tudo é mentira, isso tudo é preguiça. Sabe, isso não é verdade. Isso tudo é uma prisão. Você é livre. Você é bênção de Deus. Você tem um caminho aberto pelo Senhor para reconstruir a tua vida. Você é uma fonte de sabedoria. E uma fonte de sabedoria constrói bênçãos. E você constrói bênçãos porque você é uma bênção. Você constrói bênçãos. Creia em nome de Jesus. Creia, porque assim é. 1 Reis, capítulo 4, verso 34, diz assim, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. As pessoas vinham de todos os povos para ouvir Salomão. As pessoas vinham de todos os reis da terra para terem um momento perto de Salomão, para ouvir ao menos uma frase dele, porque ele era uma pessoa extremamente sábia. Ele tinha alcançado a sabedoria. Pessoas andavam quilômetros para estar perto de Salomão. Assim será contigo. As pessoas andarão quilômetros, irão de uma cidade para outra, para ouvirem a tua voz, para aprenderem com você, para ouvirem a respeito da tua sabedoria. Teus filhos sentarão ao teu lado para ouvir a tua sabedoria. Teus netos se assentarão à roda da tua mesa para ouvirem a tua sabedoria, porque você é homem e mulher de Deus e tem uma fonte dentro de você, uma fonte de sabedoria. Você é abençoado do Senhor e eu quero que você acredite nisso, porque isso é a verdade. E eu quero que você creia em nome de Jesus. Sabedoria não é privilégio de Salomão. Sabedoria é a natureza de todos os filhos de Deus, de todas as filhas de Deus. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus te criou para ser sábio. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, olha o que eu vou falar para você agora aqui. Existem 3 meios que te tornam sábio. 3 meios que te tornam sábio. 3 atitudes, 3 movimentos nossos que permitem que a sabedoria entre no nosso coração. O primeiro
é a reflexão. A reflexão. A reflexão é um instrumento que te ajuda a encontrar sabedoria. Não é receber algo pronto, não é alguém falar para você e você dizer, é isso. Não, é você refletir sobre aquilo. Um dos grandes problemas que está imbecilizando a nossa geração é a falta de reflexão. Você sabe que uma das estratégias que o diabo usa para amarrar a tua vida é o excesso de informações. Não dá tempo de mastigar, eu tenho que engolir. Não dá tempo de ruminar as informações. Eu tenho que engolir, porque já vem outra, já vem outra, já vem outra. E aí nós vamos ficando como se fôssemos um grande mar, extenso, no entanto, muito raso, sem nenhuma profundidade. É apenas uma lâmina superficial de água. Quem olha, imagina, nossa, que mar enorme. Quanto conhecimento, quantas informações, quantos acessos. Olha que mar enorme. Mas quando se aproxima, percebe que não tem profundidade. É apenas uma lâmina fina, rasa, não tem profundidade. Na educação, como já dizia o sábio, menos é mais. Menos é mais. Em vez de você querer todos os alimentos do mundo sobre a tua mesa, escolha um ótimo alimento e se dedique a ele. Escolha uma fonte e se dedique a ela. Eu lembro de Jesus, quando ele foi na casa de Marta e de Maria. Jesus foi na casa de Marta e de Maria, está lá no capítulo, está lá nos evangelhos, eu esqueci agora. Jesus foi na casa de Marta e de Maria, eram irmãs de Lázaro, e quando Jesus estava lá, Marta estava fazendo muitas coisas, querendo agradar Jesus, mas fazendo muitas coisas. Enquanto isso, Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Ela queria ouvir Jesus. Marta foi ficando inquieta, ansiosa, preocupada, irritada. E chegou uma hora que ela foi reclamar para Jesus. Cheia de razão, ela disse, Jesus, eu preocupado com tantas coisas, e a minha irmã aí. No entanto, Jesus surpreende a Marta, porque Jesus diz assim para ela, minha filha, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e a tua irmã escolheu a melhor parte. Sabe qual que é a melhor parte? Ouvir aquilo que Deus quer falar. Nós jamais deveríamos sair de casa antes de ouvirmos aquilo que Deus quer falar. Nós jamais deveríamos tomar uma decisão na nossa vida sem jamais ouvirmos o que Deus quer falar. Nós jamais deveríamos responder a algo ou enfrentar um problema sem antes ouvirmos o que Deus quer falar. Fonte de sabedoria. Refletirmos, reflexão. Olha o Salmo 1, o que diz? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Reflexão, medita na lei do Senhor dia e noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Você é como aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite? Ou você é como a palha que o vento dispersa? Se você é como a palha que o vento dispersa, você vai para muitos lugares, mas não chega a lugar nenhum. É levado por um vento para cá, é levado por outro vento para lá, é levado por um vento por aqui, vai por ali e passa a vida inteira para lá e para cá, mas não chega a lugar nenhum. Mas se você medita na palavra do Senhor dia e noite, você é como uma árvore plantada onde? Junto a ribeiros de águas. Você tem estrutura. Uma pessoa que está
ligada, plantada junto a ribeiros de águas, é uma pessoa que está sendo alimentada. Isso é reflexão, é aprendizado. Ela está sendo alimentada. Uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de águas, ela é alimentada o dia inteiro. O tempo todo ela recebe água. O tempo todo ela é alimentada. O tempo todo ela é cuidada, porque ela plantou-se. Ela está firme, o vento vem e não leva. O vento vem para cá e não leva. O vento vai para lá e não leva, porque ela está plantada. E ela tem um propósito. A palha não tem propósito nenhum. A palha está seca, não tem propósito nenhum. Ela vai para lá e para cá. E você pergunta para ela, por que você veio para cá? Ela diz, eu não sei. E você pergunta para a palha, por que você veio para cá? E ela diz, eu não sei. Mas uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ela tem um propósito. Se você perguntar para ela qual é o teu propósito, ela vai dizer, o meu propósito é gerar sombra para as pessoas que passam por aqui. O meu propósito é manter vivo esse riacho, porque a árvore, ela mantém vivo o riacho. Ela não apenas se alimenta daquele riacho, mas ela também o mantém vivo. A árvore vai dizer para você, o meu propósito é produzir sombra, é produzir vida. O meu propósito é produzir frutos que vão alimentar pessoas. O meu propósito é produzir sementes que vão gerar novas árvores. Olha a diferença daquele que reflete, daquele que medita na palavra do Senhor dia a dia, daquele que se prostra aos pés do Senhor para lhe ouvir a palavra e tem prazer em Deus, daquele que é conduzido como a palha de um lado para o outro, sem nenhum propósito. É agitado como uma onda do mar, que se forma aqui grandiosa e dura um pouquinho e já não é mais nada. Não tem gente que é assim? Muitas vezes nós não somos assim. Parece uma grande onda. Aí você olha e ela logo se desfaz. Quantas pessoas não vivem como ondas, né? Vão levantando e vão se desfazendo, e vão levantando e vão se desfazendo. Qual é o teu propósito? Você só vai encontrá-lo se você tiver coragem de fazer reflexão. Se você tiver coragem de acalmar teu coração e dizer, são tantas informações, eu não vou ficar me alimentando de tudo isso, eu vou me alimentar daquilo que realmente vai me dar um norte. Sabe, você parar para ler um livro, quanto tempo faz que você não lê um livro? Você parar para uma boa conversa, prestar atenção mesmo na conversa. Talvez alguns estão aqui nessa manhã ouvindo, mas já estão pensando o que vai fazer de almoço, estão pensando no parente que vai chegar, para onde tem que ir. Está mexendo em celular para lá, mexe para cá, fica incomodado. Às vezes coisas tão desnecessárias. E nós perdemos o melhor porque a gente não reflete. Se uma palavra que você recebe, você pega apenas aquela palavra, você pega apenas a visão que a pessoa que está falando com você tem. Mas quando você começa a refletir, você começa a construir a tua própria visão sobre aquilo. Olha só. Quando você começa o teu caminho de sabedoria, sabe como que é quando você começa o caminho de sabedoria? Você vai e se assenta ao lado de alguém que é sábio. Quando você começa o caminho de sabedoria, você vai e se assenta ao lado de alguém que é sábio. Quando esse processo começa a fazer sentido na tua vida, quando você começa a se tornar alguém sábio, sabe o que acontece? Alguém vem e senta ao teu lado. O dia que alguém vir e começar a sentar ao teu lado, é porque sabedoria não é mais apenas algo que você está buscando em alguém, mas sabedoria é algo que está sendo produzido em você. Quando você faz uma reflexão sobre algo que você ouviu, sobre algo que você leu, sobre algo que você aprendeu, quando você faz uma reflexão, você está construindo uma mente sábia. Porque nós temos uma mente muito preguiçosa. Se a gente for querer... você sabe que assim como o nosso corpo, né? Nosso corpo é assim, ele quer o sofá. Entendeu? O nosso corpo quer o sofá, ele quer nos matar. Porque ele quer o sofá e quer uma pizza e uma Coca-Cola. Então, se você perguntar para o teu corpo, o que ele quer? Você chega do teu trabalho, o que o teu corpo quer? Eu quero que você senta no sofá
nem tomar banho não toma. Senta no sofá, pede uma pizza de 12 pedaços, 3 sabores, aquelas com muito queijo, certo? Com muita substância, pede uma pizza, 12 pedaços, compra uma Coca-Cola de 2 litros, 2 litros e meio, bem gelada, enche o copo de gelo e taca para dentro. E assiste filme. E você só vai levantar dali quando acabar a pizza, quando acabar a Coca. Sai dali, vai direto e deita. O nosso corpo, ele pede essas coisas. Nós não devemos obedecer ao nosso corpo. Assim também a nossa mente acaba ficando preguiçosa. A nossa mente quer sossegar, não quer refletir, não quer parar para pensar. Quantas pessoas não estão sendo enganadas? Uma nação inteira enganada porque tem preguiça de pensar, tem preguiça de refletir, tem preguiça de elaborar a sua mente e de pensar aquilo que é necessário pensar. Sabe, gente, ser sábio é refletir, é fazer reflexão, é pensar, é parar para pensar. Se você quer ser sábio, você vai ter que parar para pensar. Você vai ter que ter um momento de reflexão daquilo que está acontecendo na tua vida. Não é simplesmente desesperar, meu Deus, não sei o que está acontecendo na minha vida. Não, pensa. Sabe aquela pessoa, às vezes, está tão esquizofrênica, está tão doida que alguém tem que chegar e tem que dar um tapão no rosto dela. Dar um tapa na cara dela. A pessoa, por que você me bateu? Para você parar um pouquinho para pensar. É que nem uma pessoa que está se afogando. O socorrista vem, o bombeiro aparece lá para socorrer a pessoa que está se afogando. Salva-vidas está lá, chega perto. Sabe o que o salva-vidas faz? Ele dá um peteleco na pessoa. Ou ele deixa a pessoa ficar se debatendo até ela conseguir acalmar, até ela se entregar. Ou senão ele chega e já dá um peteleco, já dá uma desmaiada nela, para poder tirar ela da água. Sabe por quê? Porque nessa agitação, nessa loucura, nessa ansiedade, nessa coisa, a pessoa acaba se afogando e afogando quem foi ajudar também. A sabedoria está quando você diz, pausa, para. Agora eu quero entender o que está acontecendo. Eu gosto muito, a atitude de Jesus de sabedoria é fantástica. Olha só, aparecem uns caras com pedra na mão e aparecem com uma mulher na frente de Jesus, que foi pega em flagrante adultério. A mulher estava se prostituindo, e aí esses caras encontram essa mulher, pega essa mulher e traz e joga no chão, na frente de Jesus. Jesus estava dando um curso ali, conversando, ensinando a galera, e de repente esses caras vêm, poeira levanta, esses caras vão se aproximando, joga essa mulher ali, a mulher cai no chão, e aí eles estavam, na verdade, fazendo uma pegadinha para Jesus. Eles colocaram Jesus numa sinuca de bico, numa situação muito complicada. Era muito difícil Jesus conseguir responder aquela situação. Olha só o que eles falaram. Mestre, na lei de Moisés, diz que quando uma mulher como essa é pega em flagrante adultério, nós temos que apedrejá-la até a morte. No entanto, o Senhor tem pregado a respeito do amor todo dia. E o Senhor diz que nós temos que amar essa mulher. Agora, a pergunta é essa. Nós obedecemos a lei de Deus escrita por Moisés no Antigo Testamento? Ou nós obedecemos aquilo que o Senhor está ensinando? Olha a situação que eles colocaram Jesus. Como que você responde a uma situação dessa? Usando aquela mulher para colocar Jesus numa situação complicada. Me chama a atenção um detalhe desse texto, que a gente, às vezes, quando faz uma leitura, a gente não presta atenção na riqueza que há nos detalhes. Se você ler lá, está lá em João capítulo 8. Se você ler esse texto, Jesus, quando ele é colocado nessa situação, ele não responde de bate-pronto. Ele não sai respondendo. Sabe essas respostas que a gente dá, que depois a gente se arrepende, às vezes, o resto da nossa vida? Jesus não sai respondendo. O texto bíblico diz que Jesus para. Jesus, ele pega um graveto e ele começa a escrever no chão. E é muito interessante, né? Porque daí tem igrejas que aparecem, eu já vi gente pregando, falando o que Jesus escreveu no chão. Não está escrito nada, gente. Não é isso, não é sobre isso. Entendeu? Jesus estava escrevendo isso. Não era. Jesus não se abaixou para escrever nada, assim, vou escrever uma carta. Não, Jesus, o objetivo era outro. Jesus, ele se curva ali para parar para pensar. Jesus não responde assim. Jesus, ele se curva, ele pega um graveto, ele vai escrevendo, e todo mundo na expectativa. Todo mundo na expectativa.
E Jesus vai pensando. Jesus vai ruminando aquilo que eles falaram, a intenção deles, aonde eles queriam chegar com tudo isso. E aí, Jesus encontra a sabedoria, porque na reflexão você encontra a sabedoria. Aí Jesus se levanta, olha para aqueles homens que estão olhando para Jesus fazendo assim, né? Que nem o Kiko do Chaves, né? Quem assiste Chaves aqui, o Kiko fica assim. Os caras estão tudo esperando Jesus falar. Aí Jesus responde para eles assim: aquele de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas se você tiver algum pecado, não ouse atirar nenhuma pedra nessa mulher. Uau! Que palavra de sabedoria! Sabe por que Jesus respondeu desse jeito? Porque ele parou para refletir. Presta atenção em todas as porcarias que você fez, em todas as bobagens que você fez na tua vida. Em todos os estrumes que você produziu. Nas tuas falas, nas tuas atitudes, até aqui. Se não foi algo que você fez sem pensar, levado por uma comoção, levado por uma dor, levado por um ressentimento, levado por uma vergonha, levado por alguma coisa. Por um momento, por um medo, por uma ansiedade. Quantas bobagens a gente não produz porque a gente não reflete? Porque a gente não para refletir? Porque a gente não para pensar? O sábio não responde na mesma hora que uma pergunta é feita. O sábio primeiro pensa o que vai responder. O sábio é ao contrário do tolo. Porque o tolo, o insensato, porque o contrário de sabedoria é insensatez. O insensato, o que o insensato faz? Ele responde e depois ele vai pensar no que ele respondeu. Poxa vida, eu falei isso aqui, caramba. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. O tolo, o insensato, primeiro faz, depois pensa. O sábio, primeiro pensa e depois ele faz. Primeiro pensa e depois ele fala. Quem tem sido você até aqui? O tolo, o insensato ou o sábio? Se você falou para mim assim, pastor, eu tenho sido tolo, eu tenho sido insensato. Não precisa mais, gente. Dá para parar por aqui. Eu acho que você já está com uma idade que daqui para frente não dá mais para perder muito tempo, não. Não dá mais para perder muito tempo, não. Porque a sabedoria está dentro de você. Às vezes ela só está cheia de entulhos. Cheia de entulhos. A fonte está dentro de você. No Antigo Testamento tem uma parte muito legal que ensina bastante a gente. Não é tão legal assim a situação, mas nos ensina muito. O povo de Deus não estava conseguindo beber água. Por quê? Porque os inimigos vieram durante a noite e encheram as cisternas, que eram os poços que eles faziam para acumular água, encheram de entulho. Então os inimigos vinham na madrugada e enchiam de entulho, sujavam tudo. No outro dia, as pessoas iam lá para beber água, quando chegava lá não conseguia beber água, porque aquela fonte estava toda cheia de entulhos. Eu pergunto para você nesta manhã, a tua fonte de sabedoria está limpa ou está cheia de entulhos? Está cheia de sujeira? O inimigo veio e tapou. Não está fluindo a água. Não está nascendo água. A fonte de água não está gerando. A fonte de sabedoria não está gerando. Por quê? Porque está sujo. Porque está cheio de entulho. A tua missão hoje é limpar esta cisterna. É limpar esta fonte. Para que a sabedoria ela esteja nascendo. E ela esteja alcançando o teu coração e todo o teu ser. Eu queria hoje pela manhã, pelo menos, ter terminado esses três meios aí, em que nós nos tornamos sábios, esses três
Essas três fontes, né, que nos dão sabedoria. Mas nós ficamos na reflexão, nós ficamos na primeira. Amanhã nós vamos continuar. De onde vem a sabedoria? Ela já está em você. Ela está dentro de você. Mas de onde ela flui? Qual é a fonte? Primeiro, a reflexão. Pare para pensar, gente. Pare para pensar. Não tome decisão por conta de desejo. Eu lembro de Deus, quando Deus fala com Caim, antes de Caim fazer a maior bobagem que ele fez. Antes de Caim cometer a maior tragédia da vida dele, que foi matar o seu irmão. Um dia ele estava andando pelo jardim e Deus chegou para ele e falou: Caim, o que foi, Senhor? Cuidado, Caim. Cuidado com o que, Senhor? Cuidado. Porque o teu desejo pode vir contra ti. O que o Senhor está falando? Essa coisa que está dentro do teu coração, esse desejo que está dentro do teu coração. Nem tudo que nós desejamos, nós podemos fazer. Uma pessoa que faz tudo o que pensa, que faz tudo o que quer, que faz tudo o que deseja, que faz tudo o que vem à tua cabeça, é palha, levada de um lado para o outro, inconstante, sem firmeza, sem estrutura, sem base. Está em qualquer lugar, por isso está em lugar nenhum. Não tem propósito, não cumpre propósito. É necessário que eu e você estejamos firmando o nosso coração e a nossa vida. Firmando a nossa vida em Deus. Deus quer tornar-te uma pessoa sábia. A fonte está aí. E a primeira que nós vimos aqui, de onde vem a sabedoria para a tua vida? Vem da reflexão. Reflexão da palavra de Deus, do prazer que você tem na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Todo o Salmo 119, gente, a hora que você quiser, dá uma lida lá. Aproveita hoje, dá uma lida no Salmo 119. Durante o dia, abre no Salmo 119 e leia lá. É uma fonte de sabedoria. O Salmo 119 vai falar sobre a importância da palavra, do meditar na palavra. Tem um salmo lá, um versículo que diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Olha que verso bonito. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que as palavras que saírem da tua boca e o meditar do teu coração sejam hoje e sempre agradáveis ao teu Deus. Como um pai fica feliz vendo o desenvolvimento da sabedoria dos seus filhos. Quando olha para o seu filho e percebe que o seu filho não é um tolo, não é um insensato, não é um sem juízo, não é um imprudente. Como é maravilhoso um pai olhar para um filho e ter a certeza de que o seu filho está se tornando sábio. É assim que Deus quer olhar para mim e para você nessa manhã. É assim que Deus quer ministrar o teu coração e a tua vida. Você não nasceu para ser sábio. Você nasceu sábio. Você nasceu uma pessoa sábia. Como que eu encontro essa sabedoria que está em mim, pastor? Reflexão. Comece a pensar na tua vida. Comece a pensar nos teus atos. Comece a pensar naquilo que transformou a tua vida naquilo que ela está hoje. Comece a pensar, certo, na maneira que você se relaciona com as pessoas. Comece a fazer uma reflexão. Tire um tempo de solitude, só você e Deus. Vá para um lugar, faça uma reflexão. Deixa eu fazer uma reflexão sobre a minha vida. Deixa eu pensar sobre a minha vida. Não tenho medo de pensar as bobagens que você fez, não. Sabe, pensar o que eu fiz. Depois eu começo a pensar onde eu quero chegar na minha vida. Quais são os meus sonhos. Quais são os meus projetos. Aí eu começo a pensar como que eu vou fazer isso, como que eu vou chegar lá.
Quem que vai me ajudar? Qual a fonte que eu tenho que buscar? Você está entendendo, gente? Olha aonde você está. Depois, olha aonde você quer chegar. Depois, olha como você pode chegar onde você quer chegar, saindo da onde você está. Deus vai estar cuidando do teu coração e da tua vida todos os dias, porque você é preciosa, você é precioso para Deus. Eu estou diante de vencedores. Eu estou diante de filhos e filhas de Deus e não de bastardos. Eu estou diante de pessoas que Deus tem sonhos e propósitos muito maiores do que você pode imaginar. Os sonhos e os planos de Deus são muito maiores do que os teus. Não se limite, se apequene diante das dificuldades. As dificuldades é para te fazer crescer. A dificuldade é para pegar o pastorzinho de ovelhas e transformar ele no maior rei que já existiu sobre a terra. As dificuldades é para pegar uma pessoa que estava vivendo como escravo e levá-los para uma terra e transformar em nação. As dificuldades é para pegar alguém que está morto em seus delitos, pecados, nos seus vícios, nas suas dificuldades, nas suas lutas, uma pessoa que está apagada, e ressuscitar essa pessoa, e restaurar essa pessoa. As dificuldades são um meio e não um fim. Não olhe para essa dificuldade como um fim, porque ela não é. As dificuldades, coloca essa frase depois nas suas redes sociais, as dificuldades, elas são um meio e não um fim. Porque o fim da minha vida é a glória de Deus. O fim da minha vida é a prosperidade. O fim da minha vida é a paz. O fim da minha vida é a vitória. O fim da minha vida é a realização dos sonhos. Pastor, o que são essas dificuldades da minha vida? São meios, são meios. Reflita sobre elas, aprenda com elas. É aula, é aula. É como se você tivesse sentado e Deus estivesse te dando uma aula. Só que ela é presencial. Ela é empírica. Ela é experiencial. Você está experimentando, você está aprendendo com a vida. Deus te criou para você se tornar alegria ao coração dele. Deus te abençoe, gente. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Amanhã nós continuamos esta parte aqui, tá bom? Não vamos ter pressa, não. Vamos nesse caminho, porque sabedoria não funciona na pressa. Sabedoria é um passo de cada vez. É como se nós estivéssemos subindo uma escada. Cada degrau é importante. Cada degrau em si, ele não nos conduz ao topo. Mas cada degrau faz parte deste processo para que a gente alcance o topo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigado pelo movimento, Deus, do teu amor sobre nós. Obrigado pelo teu agir fantástico e maravilhoso nesta manhã. Eu confesso que nessa manhã, Deus, eu fui muito abençoado. Muito abençoado. O Senhor tem me tornado um homem sábio. O Senhor tem tornado as pessoas que estão comigo aqui pessoas sábias. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque a nossa vida vai ser muito transformada nos próximos dias. E vai ser transformada porque nós alcançamos um coração sábio. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece e nos guia, Pai, nesta manhã. Nos dá, Senhor Deus, a convicção do teu cuidado, do teu mover. Instrui, Deus, o coração do teu filho e da tua filha. Tira, Pai, todo entulho, toda sujeira, todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que impede o teu filho e a tua filha de ouvir a tua voz. Ajuda, Pai, nesta manhã. Concede a este coração a tua sabedoria. Concede a esta alma o teu favor.
Instrui, Deus, com toda sorte de bênçãos. Derrama, Deus, a tua graça poderosamente. E abre essa mente, abre esse coração. Deus, que cada um aqui tenha tempo de reflexão. Pense antes de responder. Não tenha pressa para tomar uma decisão. Porque o inimigo quer nos apressar. Porque a pressa é a inimiga da perfeição. Deus, nós queremos caminhar um caminho de sabedoria. Por isso, nós rogamos a ação do Teu Espírito Santo, Pai, o mover e o Teu poder sobre nós. Orienta-nos, Pai. Orienta-nos e abençoa-nos nesse caminho, Pai. Ajuda cada um que está aqui, Pai, a alcançar um espírito sábio, uma mente sábia, e ser reconhecido em todo lugar onde está, como uma pessoa sábia. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, nos fortalece e nos guia, Pai, de acordo com a Tua vontade e com o Teu santo propósito. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e pela ação poderosa do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoe, Deus, todas as orações que foram pedidas aqui. Que o Senhor, Pai, abençoe a tudo, Pai, e a todos. Que cada um, Pai, que recebeu uma oração nessa manhã, Deus receba a tua resposta e o milagre do Senhor. Abençoe esta casa, abençoe esse domingo, abençoe, Deus, as famílias que estarão juntas, abençoe todos desta família, Pai, todos os membros dessa família, filhos, filhas, netos, genro, nora, netas, Deus, bisnetos, enfim, Deus. Abençoe os pais, abençoe todos os avós, abençoe a todos, Pai, os irmãos, abençoe a todos dessa família nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Vai restaurando essa família, vai derramando o teu poder e a tua graça sobre essa família, Pai. E cuida, Deus, de cada um. Nós colocamos todas estas casas, e eu coloco cada pessoa aqui diante do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.